Nos últimos meses, o movimento Escola Sem Partido tornou-se mais frequente nos noticiários e nas discussões. Projeto de lei que existe desde 2004, mas que só agora tem levantado questionamentos entre favoráveis e contrários ao movimento. E para esclarecermos o que é o projeto Escola Sem Partido, estamos aqui na companhia de Jorge Menezes, da Piauesp, ele que é conselheiro. Jorge, seja muito bem-vindo aqui ao programa TV Câmara Entrevista. É um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço a TV Câmara e também é uma oportunidade de conversar com os telespectadores o que realmente é a Escola Sem Partido. E essa é, aliás, a minha primeira pergunta, né? O que é o movimento Escola Sem Partido? O nome é muito bonito, né? A escola sem partido todos nós idealizamos, né? Mas, na verdade, o que está por trás é a escola de um único partido, o partido do governo em plantão, né? E aí o seguinte, nos mesmos moldes da ditadura, onde, por exemplo, não se podia discutir nada em sala de aula. A escola não teria sentido se aprovar essa lei, porque a escola é um centro de difusão das ideias, seja ela de qual ideia for, tanto as mais revolucionárias ou as que estão, por exemplo, esquecidas. Então a gente tem que fazer o seguinte, discutir com o aluno, né? Colocar para os alunos o senso crítico, deixar que eles tenham o senso crítico e ver todos os parâmetros de todos os pensamentos. Agora, Jorge, por que surgiu o movimento Escola Sem Partido? A partir de quando que ele surgiu? E qual o motivo, assim? A Escola Sem Partido surgiu da premissa seguinte, que ao sair da ditadura, houve, por exemplo, uma liberdade dentro da escola. A escola começa a difundir todas as ideias, tanto da esquerda quanto da direita, ou do centro. Então, essas ideias todas, ela vem enriquecer, por exemplo, a vida acadêmica, né? E aí é o seguinte, isso aí tem avanços também sociais, né? Avanços sociais. E não fica só naquela premissa, por exemplo, dos heróis, por exemplo, de papel, como a história foi criada, né? Então não dá para você discutir, por exemplo, alguns fatos históricos sem antes aprofundar nesses fatos, né? Colocar, por exemplo, hoje em dia, a figura de Dom Pedro I como herói nacional, como se sempre se colocar, isso não dá mais para se colocar desse jeito. Tem que se aprofundar o que foi Dom Pedro I, o que foi, por exemplo, para ter a dita, por exemplo, liberdade do Brasil, né? O Brasil, te contar, ele teve que assumir uma dívida muito grande com a Inglaterra, ele deixou de ser colônia de Portugal para se tornar escrava da Inglaterra, né? E até os anos 40, no Brasil era proibido ter indústria no Brasil. Só as indústrias mais rudimentares era. A partir do século XX, começa a haver toda uma mudança. E no fim do século XX para o século XXI, as mudanças já começam a ser mais rápidas, né? E aí teve, por exemplo, pela primeira vez, teve um governo no Brasil, um governo de esquerda. E esse governo de esquerda, logo em seguida, teve um governo de uma mulher, né? Pela primeira vez. Isso aí teve uma revolução muito grande no Brasil, né? Mas isso aí não foi por acaso, foi por essa questão, por exemplo, de difundir todas as ideias, né? Todos os pensamentos. Isso aí deve ser feito. A escola não teria sentido se não houvesse isso daí. Agora, Jorge, voltando um pouquinho, quando você mencionou, por exemplo, que quando as escolas saíram
quando saiu do período de ditadura, onde ficou o pensamento livre dentro das escolas, você acha que nesse momento acabou formando grupos? Como é que se deu esse início na questão do partidarismo dentro das escolas, o pensamento partidário dentro das escolas? Como é que você entende esse processo? Os grupos sempre houveram, né? Isso é normal haver grupos, né? E agora, é salutar ter grupos, né? Porque o confronto das ideias é que leva, por exemplo, à questão da solução. A solução só se encontra se tiver encontro de ideias. Se não tiver encontro de ideias, não há solução. Então, na discussão que há razão. Isso aí que tem que ser claro. Quando você tem só uma ideia, só um pensamento, esse pensamento só leva para um sentido só. E esse sentido pode ser bom e pode ser ruim, né? Então, todas as ideias têm que ser discutidas e têm que ser difundidas para que o aluno tenha senso crítico e se forme cidadãos capazes de dirigir até a nação. A partir desse princípio, não seria um contraponto, por exemplo, lançar a escola sem partido, o movimento sem partido? O que seriam, então, as diretrizes? O que o movimento, de fato, defende? Quais são os parâmetros? Quais são as diretrizes que ele defende? Então, a escola sem partido, como eu já falei, é um nome de fantasia, muito bonito, naturalmente que todos nós gostaríamos de ter uma escola sem partido. Mas, na realidade, o que está por trás disso daí é a escola da mordaça, é a escola de calar o professor, de não ter, por exemplo, a discussão. É a escola de um único partido, né? O partido de plantão. E o professor não poderá, por exemplo, discutir política dentro da escola. Agora, eu pergunto, como é que a gente vai discutir política, vai discutir, por exemplo, uma história sem falar em política? E mesmo economia, como é que a gente vai discutir economia sem falar em política? A gente tem que falar em política, e aí é o seguinte, tem aquelas professores que têm mais um pensamento mais à esquerda, e tem aqueles professores que têm o pensamento mais à direita. Isso é salutar, porque é o seguinte, o aluno vai poder confrontar essas duas ideias. E essas duas ideias ele pode ter um senso crítico. Professor nenhum professor dirige o aluno. Não dá para a gente dirigir o aluno, né? Nem os pais propriamente não conseguem dirigir os filhos. E muito menos o professor. Agora, o que nós temos que fazer é o seguinte, cada um tem que ter suas opiniões, né? E o aluno que vai avaliar isso daí. A vida é exatamente isso daí. A avaliação, quem faz é a própria pessoa, e não uma pessoa dirigindo outra. Muito bem, nós estamos conversando aqui com o Jorge Menezes, ele que é conselheiro da POSP do estado de São Paulo, aqui no Vale do Paraíba, em São José dos Campos. Estamos conversando sobre o movimento Escola Sem Partido. E eu pergunto a você o seguinte, recentemente o Senado, através do senador Magno Malta, lançou uma pesquisa pública, para a população realmente opinar ali com relação às diretrizes, que estão sendo propostas dentro do projeto 193 de 2016, que inclui as diretrizes da educação. Uma delas, eu vou destacar aqui a primeira, diz assim, o professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos para promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. Ou seja, além dessas, teria aqui mais outras, que estariam estampadas isso dentro da sala de aula. Como é que foi o resultado dessa pesquisa de opinião pública e como é que você avalia? Olha, a questão, eu não tenho conhecimento do resultado, mas naturalmente que, como você coloca, às vezes se coloca palavras muito bonitas, bonita, mas esquece que a escola, hoje no Brasil, a escola é laica, é laica, e todas as opiniões, elas têm que ser acatadas, têm que ser acatadas. O que não dá é o seguinte, fantasiar com palavras bonitas e fazer ao contrário. É o que exatamente hoje a política se faz isso daí. Ela
coloca projetos que é fantasia, e a população é enganada nisso daí. Tanto é que é o seguinte, hoje nós estamos em véspera de eleição. Todos os candidatos falam em educação, saúde e segurança. Todos eles. Passada a eleição, a gente não encontra um vereador, um deputado, e não precisa ser longe. Na sua cidade, você vai procurar um vereador, né? Ele não tem tempo para discutir sobre educação. O governo do estado de São Paulo, há 2 anos, não dá aumento para os professores. E nós, o ano passado, nós fomos até a Câmara de São José dos Campos. E aqui em São José dos Campos, aqui em Jacareí também, os vereadores ligados ao governo do estado de São Paulo, eles não negaram, mas se omitiram o tempo todo sobre isso daí, né? Mas agora eles voltam novamente à questão, por exemplo, da falácia sobre a educação, se vai melhorar a educação, vai fazer isso aí, vai fazer aquilo. Mas passadas as eleições, a população fica naturalmente sem resposta. E é exatamente o que acontece com esse projeto. Novamente, se coloca uma coisa, por exemplo, fantasiosa, né? Se for aprovado, é uma arma contra a população. Agora, pegando o princípio disso aí, Jorge, quais são, assim, as mudanças que o movimento propõe de fato? O que seria ideal dentro do que o movimento pensa? O que é ideal é exatamente isso aí. A escola, ela tem que ser apartidária. Ela não pode ter partido, né? Ela tem que ser uma escola onde todas as ideias e pensamentos, elas sejam discutidas, para que o aluno possa ter a avaliação do senso crítico. Ele é o principal. Nossa juventude que será o futuro do país. Ela que vai comandar todas a engrenagem da nação, desde da parte, por exemplo, dos trabalhos mais inferiores até a presidência da República. Então, é o seguinte, nós queremos o seguinte, que aluno saia com senso crítico e substitua esses que estão, por exemplo, como esses estão lá no Congresso, né? Essa maioria que está no Congresso lá, que são, por exemplo, meros... Nem sei dizer o que eles estão fazendo lá no Congresso. Ou eles votam sem saber o que estão votando. Eles votam contra o povo. Eles fazem as coisas de contar que entre eles só. Então a gente quer naturalmente que a participação, por exemplo, da população seja mais efetiva. Esse é o sentido da escola. A escola, ela foi feita para isso daí, para dar subsídio aos jovens, né? Para que os jovens se tornem cidadãos capazes de decidir o que é bom, o que é ruim para a nação. Tá certo, nós estamos aqui conversando com o Jorge Menezes, conselheiro da POSP, conversando um pouquinho sobre o tema Escola Sem Partido, Movimento Escola Sem Partido. Agora, Jorge, o movimento quer fixar, né? Eles querem apenas fixar um cartaz em salas de aula, contendo ali as suas diretrizes. Você vê algum problema nesse detalhe? Olha, é o seguinte, a escola de aula, um cartaz, naturalmente, seja ele qual for o cartaz, fixar na sala de aula, ou na sala do professor, ou mesmo no corredor, eu acho que não tem nenhum problema. O problema, às vezes, é o conteúdo desse cartaz. Esse conteúdo do cartaz você pode naturalmente avaliar. Se é um cartaz que fere, por exemplo, alguns sentidos, por exemplo, com cartaz pornográfico ou cartaz que leve, por exemplo,
ofender a moral de professores, alunos ou uma pessoa qualquer, isso aí eu acho que o bom senso diz que isso não se deve fazer. Mas quando se tem um cartaz, por exemplo, onde leva a uma informação, seja ele sindical, ou social, ou cultural, ou qualquer outro tipo, ele deve ser fixado em qualquer lugar, né? Em qualquer lugar, nos espaços públicos e não nos lugares públicos, eles devem ser. Agora, naturalmente, a gente não vejo nenhum problema nisso daí. Jorge, quem são as pessoas que são contra o movimento e aqueles que são a favor? Você tem essa divisão de classificação de quem é contra e de quem é a favor? Primeiro é o seguinte, há um movimento dentro da igreja evangélica, né? Não são todas as igrejas evangélicas, né? Mas um número grande, por exemplo, de pastores que hoje eles estão naturalmente a favor e levando isso daí, né? E aí, naturalmente, todos esses deputados, vereadores, vereadores não só lá no Congresso, mas já chegou até as cidades, né? Em São José dos Campos nós temos lá um projeto lá da Escola Sem Partido, parece que agora foi arquivado, mas tinha lá a discussão e se impor, por exemplo, a Escola Sem Partido. Geralmente, isso aí está a cargo, por exemplo, de um partido, né? Liderado por um partido, que é o PSDB, né? E seguida, por exemplo, agora pelo PMDB, e lá, e os outros partidos nanicos aí, por exemplo, que hoje compõem toda uma base, por exemplo, que é contra, por exemplo, todos esses todos os programas sociais que foram feitos no Brasil, né? Todos os programas sociais do Brasil, teve erros, a gente vai falar assim que teve erros no governo Lula, no governo Dilma, teve erro, no governo Fernando Henrique teve erros, mas teve avanços também, teve bastante avanço. Então, o finalzinho do século passado para cá, começou a haver uma mudança muito grande, principalmente no Brasil. E o Brasil, ele saiu das trevas e passou a ser um país mais democrático, mais dinâmico, né? Com todos os erros que nós tivemos, né? E aí o que acontece? Um setor quer embarrar isso daí. Quer embarrar isso daí porque é o seguinte, o Brasil deixou de ser independente. Deixou de ser dependente dos Estados Unidos. Antes era de Portugal, depois da Inglaterra e agora, no século passado, nós fomos dependentes dos Estados Unidos. Então, no finzinho do século passado agora, né, nós deixamos de ser dependentes. E aí, o que acontece? Um setor político e da sociedade, naturalmente, quer essa volta a ser dependente dos Estados Unidos. Tanto é que o petróleo, por exemplo, que é a grande discórdia, por exemplo, da Revolução de 64, volta novamente à tona, né? Derrubaram o Jango por causa do petróleo. E hoje, naturalmente, se volta novamente a questão do petróleo para derrubar Dilma, né? E é naturalmente isso daí para que os Estados Unidos tenha, não só os Estados Unidos, como as grandes potências, tenha, por exemplo, aqui no Brasil, a hegemonia de todas as nossas riquezas, né? Então, o que está se colocado hoje em dia, por trás de todo o embate político hoje, né? E a Escola Sem Partido é uma ferramenta importante para isso daí, para calar todos os pensamentos, né? O que está em debate hoje é as riquezas do Brasil. E o petróleo é o principal, que vai, naturalmente, as indústrias tal, americanas estar aqui no Brasil, explorando, né? E tendo os lucros
e os brasileiros, naturalmente, chupando o dedo como sempre fizeram. Tá certo, nós estamos aqui conversando com o Jorge Menezes, ele que é conselheiro da Piosp, e estamos falando sobre o tema do movimento Escola Sem Partido. Vamos a um pequeno intervalo e já voltamos com mais TV Câmara Entrevista.